Meus amigos, será que o Felca está sendo manipulado pela esquerda para que o seu vídeo seja instrumentalizado como pauta política para a esquerda emplacar finalmente uma regulamentação mais agressiva das redes sociais, promovendo a censura generalizada? Por que que, do nada, bastou que o Felca fizesse uma denúncia que inúmeras outras pessoas, inúmeros outros conservadores fizeram no passado, para que a esquerda simplesmente pudesse aderir facilmente a essa pauta e simplesmente falasse, ó, tá na hora de regulamentar as redes sociais? Será que isso foi orquestrado pelo Felca? Será que ele já teve parceria com alguns setores da esquerda? Ou será que o Felca de fato fez uma denúncia genuína, realmente preocupado com a exploração infantil, e a esquerda simplesmente roubou essa pauta para instrumentalizá-la politicamente e promover os seus interesses escusos? Vale lembrar aqui, pessoal, que a Antônia Fontinelli já fez uma denúncia gravíssima contra o Ítalo Santos e sua exploração de menores já lá no passado, e o que ela recebeu foi simplesmente censura, cala-boca, crítica da esquerda e teve que pagar a indenização. Então por que será que tantos direitistas que denunciaram esquemas de exploração infantil, de adotização, de exposição indevida de crianças para materiais pornográficos sendo distribuídos na escola, o problema do funk que eu falei aqui no outro vídeo, o funk proibidão sendo acessível para crianças, crianças sendo inseridas indevidamente em um universo adulto hipersexualizado, a cultura do soft porn e tudo mais, a esquerda sempre foi conivente com isso, inclusive sempre chamando quem denunciava de conspiracionista de extrema direita. E é engraçado que até então o tema sempre era colocado em panos quentes pela esquerda e hoje em dia bastou o Felca denunciar que virou uma mobilidade absurda e generalizada até mesmo por aqueles que foram coniventes com esse tema, né? Parece que agora todo mundo está abraçando o tema, só que a esquerda, obviamente, de forma muito maquiavélica, e é isso que a gente vai conferir aqui. O caso Epstein foi um escândalo generalizado que a direita simplesmente divulgou de forma coordenada para alertar o mundo de que existe sim um lado obscuro dentro da fama, dentro de Hollywood, e como inúmeros famosos, gente de grande prestígio, de bilionários, multimilionários, participam de esquemas de exploração sexual infantil e como isso deve ser um escândalo, como as pessoas devem se alertar para o submundo da fama, né? Como dentro do Deep State rola muita coisa macabra. E qual foi a reação da esquerda quando a direita denunciava o caso do Epstein? Direita conspiracionista, direita fascista, isso é fake news, isso é teoria conspiratória, isso aí é dos malucos do QAnon, né, dos Estados Unidos, um movimento de extremistas que acredita em teorias conspiratórias de que famosos sempre estão envolvidos em casos bizarros, escândalos sexuais bizarros, e o Pediri também estava aí, o caso Pediri acabou corroborando também com inúmeras denúncias de conservadores. E finalmente, em 2019, tá, datada aqui essa denúncia oficial, foi mostrado para o mundo que os conservadores estavam certos. Mas se liga só na próxima notícia. Olha só como a esquerda e a grande mídia encarou a denúncia da direita através do filme Sound of Freedom. Olha só o título dessa matéria. Como a extrema-direita criou uma cultura pop para chamar de sua. Olha a subheadline. Com o filme Som da Liberdade, hits e estrelas radicais da música country, grupo põe suas bandeiras e teorias conspiratórias no mapa pop. Ou seja, um filme baseado em fatos reais sobre um esquema de exploração sexual que de fato aconteceu. A conversão do longa em símbolo dessa agenda ideológica passou pelo endosso de conservadores como Donald Trump, Elon Musk e Mel Gibson. Além disso, o roteiro usa como pano de fundo uma teoria disseminada pelo movimento conspiratório QAnon. Não tem nada a ver. Nada a ver, o filme nem sequer menciona isso. Entre várias ideias delirantes, a organização obscura denuncia, entre aspas, sem provas, entre aspas aqui, minhas aspas, é baseado em um caso real, que de fato aconteceu, tá? A existência de uma rede de tráfico infantil mundial promovida pela esquerda. O filme não fala disso. O filme não menciona a esquerda. O filme simplesmente menciona de que existe um tráfico internacional de exploração infantil, que isso é comum entre os ricos, que isso é comum entre os poderosos e é baseado em um fato real. Apenas isso. Então, até o presente momento, quando como filmes, né, do Som da Liberdade eram propagados, quando estavam em cartaz, esse era o posicionamento da esquerda. Você não via alarde da mídia, você não via político querendo promover lei de não sei o que para ajudar a combater esse tipo de exploração sexual, né? Você não via nada disso. A direita sempre denunciou esses casos e sempre foi encarada como teórica da conspiração. Sempre. A direita sempre foi descredibilizada sempre que tentou denunciar a mesma coisa que o Felca denunciou. Antes do Felca, Antônia Fontinelli foi alvo da justiça por denúncia parecida. Meses antes do vídeo do Felca sobre a adotização de crianças mobilizar milhões de pessoas e provocar reações no Congresso, a Justiça da Paraíba havia determinado a remoção de uma gravação da atriz Antônia Fontinelli que tratava de uns casos mencionados pelo influenciador. E para quem não sabe, ela produziu um vídeo denunciando o que o Ítalo Santos fazia e denunciando
justamente a adultização. Então o que é que mudou? Né? Por que não teve a mesma repercussão do Felca? Aí você deve falar, não, mas o Felca tem milhões de seguidores, mas o vídeo dela também teve muita repercussão. Muita coisa que a Antônia Fantinelli produzia antes tinha inúmera repercussão, inclusive negativa para ela. Porque, em específico, essa denúncia que ela fez foi prontamente abafada por órgãos públicos, inclusive. Né? 5 de dezembro de 2024, a juíza Silvana Carvalho Soares, do primeiro Juizado Especial de Civil de João Pessoa, concedeu a tutela de urgência ao influenciador Ítalo Santos, ordenando que Fontinelli retirasse do ar o vídeo intitulado Chegamos ao Fundo do Poço, o que está acontecendo, publicado no seu canal. A decisão fixava multa diária de R$ 1.000, limitada a R$ 20.000, caso o conteúdo não fosse suspenso. Ou seja, você não considera minimamente suspeito que do nada, do absoluto nada, o vídeo do Felca explode e basicamente toda a esquerda que sempre conspirou a favor de todo esse material exploratório, de toda essa exibição, de toda essa exploração de menores, né, fazendo vista grossa para tudo isso, do nada a esquerda se mobilizou a favor do vídeo do Felca, inclusive movendo ações dentro do Congresso Nacional. Por que isso não foi feito antes? Inclusive o Felca já foi prontamente convidado aos programas da Rede Globo. Foi convidado pelo Serginho Groisman, né, para participar do Altas Horas, está dando entrevista na grande mídia, está sendo prestigiado pelo Beautiful People, o que não é assim de se admirar. Ou seja, a esquerda está praticamente surrupiando uma pauta verdadeira, genuína do Felca, e eu estou aqui até o presente momento acreditando na boa-fé dele, né? Realmente não estou acreditando que ele fez o vídeo já pré-orquestrado em favorecer uma pauta do Congresso de censura das redes sociais. Então, até o presente momento, tudo parecia inocente. Né? A denúncia do Felca foi legítima e até o presente momento a esquerda está explorando de forma politizada essa pauta totalmente legítima que a direita sempre denunciou e sempre foi rechaçada por isso, agora para tentar pautar a regulamentação das redes sociais. E qual é a armadilha por trás disso? Bom, a matéria aqui do UOL já diz, Hugo Mota diz que vai pautar projetos sobre crianças após a denúncia de Felca sobre adultização. E ele afirmou nesse domingo que pautará nesta semana projetos de proteção em crianças em redes sociais. Então tá basicamente aqui dizendo que o Hugo Mota se sensibilizou pelo vídeo do Felca e vai mover certas pautas que estão pendentes no Congresso para poder combater a exploração sexual infantil ou para proteger as crianças nas redes sociais. Por que essa preocupação chegou só agora? Né? Por que que os direitistas que antes denunciavam a mesma coisa eram calados, eram rechaçados, eram chamados de extremistas, de fascistas e tudo que se possa imaginar, mas agora praticamente o sistema está abraçando toda essa causa. Tudo de forma coordenada, tudo de forma que você percebe que não é nada orgânica, muito bem orquestrada. Lula deve encaminhar a regulamentação das redes na próxima semana. Olha só que conveniente, né? O presidente se reúne com ministros do Planalto para tratar do tema. A iniciativa vem na esteira de viralização de vídeo sobre adultização. Então ele vai enviar na próxima semana no Congresso um projeto para regulamentar as plataformas digitais, algo que o Lula sempre esteve falando. Óbvio, óbvio, claro, eles sempre se apropriam de um discurso de comoção nacional, de um tema que realmente abrange todas as pessoas, independentemente da ideologia, as pessoas vão abraçar a causa. Mas qual seria a armadilha por trás, né, da intencionalidade do Lula em simplesmente pautar agora a regulamentação das plataformas digitais, supostamente para proteger as crianças e adolescentes? E para mostrar de uma vez por todas, sepultar completamente essa falsa sensibilidade da esquerda com o tema de proteção a crianças, veja só isso: governo atrasa a criação de cadastro de predadores sexuais. Isso mesmo, um projeto de lei foi criado para criar uma sistemática de denúncia parecida que existe nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, se criminosos sexuais, por exemplo, são condenados, eles fazem parte de um cadastro. E as pessoas têm consciência de pessoas que têm um background, né, que tem a ver com exploração sexual infantil. Ou seja, alguém que se relacionou com menor de idade, sem o consentimento da família. Né? Esse tipo de caso bizarro que acontece aqui no Brasil direto. Lá nos Estados Unidos, o predador sexual não só é punido, como ele é cadastrado, né, pelo próprio Departamento de Justiça, o Departamento de Segurança dos Estados Unidos, e ele é exposto para toda a sociedade para que todo mundo fique sabendo que ali se trata de uma pessoa que tem um background, né, de exploração sexual infantil, de abuso sexual. A lei foi aprovada para executar o mesmo sistema de cadastro que existe nos Estados Unidos, justamente para diminuir a reincidência de crimes sexuais desse gênero, e o Lula simplesmente nem aí, o governo da esquerda nem aí, sequer teve a iniciativa de iniciar a elaboração desse cadastro nacional.
Aí agora, de repente, toda a esquerda está mobilizada, preocupada com proteção a crianças? Fala sério, bicho. A grande verdade é a seguinte: vão pautar a regulamentação das redes sociais se apropriando de um tema de comoção nacional e dentro de um dispositivo legal dessa regulamentação das redes sociais, vai ter lá dispositivos prevendo que o governo simplesmente pode criar um ministério, um departamento que vai fiscalizar os conteúdos das redes sociais de forma mais ostensiva, responsabilizar as big techs, inclusive combatendo o discurso de ódio e fake news. O grande problema é: quem é que vai definir o que é discurso de ódio e quem é que vai definir o que é fake news? É aí que o poder público, completamente aparelhado pela esquerda, vai simplesmente perseguir os seus opositores políticos, criando legitimidade para poder censurar vozes dissidentes. Veja só que coisa maravilhosa, né? Mas agora eu quero saber de você, o que é que você acha disso? Você acha que essa movimentação do Felca foi orgânica de fato, ou realmente existia ali figurões da esquerda orquestrando, né, ou supostamente influenciando o Felca, ou ele está sendo manipulado agora, né? Então, no começo, ele tinha boa intenção e agora ele está sendo manipulado para a esquerda para poder pautar uma medida que visa censurar as redes sociais. Quero saber sua opinião, comente aqui abaixo o que você acha disso. Um forte abraço e se inscreva no canal, curta se você achou esse conteúdo relevante. Um forte abraço e até mais.